todos, aos presentes de alguma forma aqui conosco e também a todos que nos acompanham pela transmissão. Nossas desculpas aí pelo ligeiro atraso, em função de organização que nós precisávamos aqui, em razão de ser um sistema híbrido, presencial e também online. Vamos dar início imediato. Hoje, para nós, é uma data muito especial, além do lançamento do tomo 2 sobre gestão do teletrabalho, a evolução do teletrabalho, uma obra conjunta da Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, em conjunto com o IPOJUR, que prestou um apoio acadêmico, institucional enorme a essa obra, através do Fabiano, que aqui se encontra comigo na mesa. Mas o caráter mais especial dessa obra é porque ela é dedicada àquele que é o pioneiro no estudo do teletrabalho no Brasil. O professor Álvaro Mello, que eu tenho a honra de estar acompanhado hoje aqui na mesa também. Nós quisemos prestar essa homenagem porque, além de fundador da Sobrate, uma entidade que neste ano completa 23 anos de atividade, defendendo o teletrabalho, que somente nos últimos anos é que ganhou a dimensão, a projeção e a importância que nós estamos vendo neste momento especial de pandemia, é que a gente pode celebrar essa conquista e essa visão que o professor Álvaro Mello concedeu a todos nós naquela ocasião ainda. Eu ocupo hoje a diretoria executiva da entidade, porém, nosso capitão-maior é o presidente Luiz Otávio, que depois vai estar aqui falando com vocês também. Essa obra de hoje se junta ao tomo 1, que são os aspectos jurídicos, dos quais nós também vamos fazer algumas menções e algumas apresentações hoje, começando com uma fala muito rápida da minha parte. Ambas as obras já estão disponíveis para ser adquiridas aqui na Lacier, pelo link que foi transmitido nas inscrições, na divulgação. Eu tenho certeza que todos aqueles que querem estudar e se aperfeiçoar no tema e conhecer particularidades, vão perceber que é uma obra completa nos dois aspectos que estamos abordando. O primeiro aspecto jurídico e o segundo aspecto gestão. Posso também antecipar a todos que já a partir dos próximos meses haverá também um novo tomo voltado para a tecnologia, que vai também trazer orientações nesse sentido. Então, muito obrigado a todos que nos prestigiam aqui presencialmente, é uma alegria, uma satisfação, até porque estamos voltando a ter eventos presenciais, e todos aqueles que, de uma forma online, podem acompanhar esse nosso lançamento. Minhas palavras iniciais eram essas. Primeiramente, mais uma vez, homenageando o Álvaro pela sua visão, por tudo que você construiu. Eu, particularmente, que estou há mais de 10 anos acompanhando a entidade, já fui presidente também, tenho certeza de tudo que você solidamente construiu para isso. Nas suas obras, nos seus eventos, no seu esforço, né? Hoje, nós temos aí a Sobrate como entidade de referência no Brasil e também na América Latina. E graças ao seu esforço, ao seu empenho. Toda a América Latina hoje reverencia a Sobrate como uma pioneira nesse assunto e também naquilo que a gente pode construir de conteúdo, de importância. Fizemos a nossa parte estando no Congresso, defendendo a legislação do teletrabalho, e tudo isso nós devemos muito a você. Depois você terá a oportunidade de falar nos seus aspectos, mas desde já quero registrar minha maior homenagem, meu total agradecimento por tudo aquilo que você sempre de companheiro representou e continua representando, porque ainda está vinculado a nós na Sobrate. Muito bem, muito obrigado a todos. Bem, eu queria fazer uma introdução muito rapidinha ao livro tomo 1, que é dos aspectos jurídicos, onde eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos voltados para os reflexos da Covid e da pandemia nos países vizinhos da América Latina, que é o Brasil. Foram 10 países pesquisados,
onde eu tive a oportunidade de levantar toda a legislação em cada um desses países, e neste momento a gente já vê até quase que precisando de uma atualização, porque logo após, não tem nenhum ano do lançamento, nós já tivemos outros países também se adiantando na revisão das suas normas de teletrabalho. Mas eu gostaria de, sobre esses 10 países, que são todos vizinhos ao Brasil, de mencionar alguns aspectos importantes, apenas para fazer um spoiler, uma introdução a essa nossa fala, né? A grande maioria da legislação que consta no livro, no tomo 1, constam todas, o que é lei, o que é decreto, o que é código do trabalho, constam lá. Então, quem adquiriu o livro pode consultar diretamente essa legislação. Todas, quase todas, a grande maioria, foram editadas durante a pandemia, citando especialmente Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. E algumas foram reforçadas, como no Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela, também nesse período. Curiosamente, nós acabamos de ser convidados aqui a participar de um processo de revisão da legislação. O presidente talvez deva ter acompanhado os últimos dias na Colômbia. O pessoal nos escreveu do Italac, que é um instituto também formado pelo Álvaro, com vários países aqui da América Latina, onde nós ajudamos, através de apoio, de conteúdo, aos países que desejam. E fomos, mais uma vez, brindados aqui. Já tivemos essa oportunidade em comentar Costa Rica, Chile, Argentina e agora Colômbia também se candidatando a ter algum tipo de apoio institucional, conceitual sobre essas matérias. O Peru já possuía uma lei e não mexeu. E o Uruguai aprovou agora em julho de 2021, não faz nenhum ano, o seu regulamento, que não existia. Era dos países aí vizinhos, um dos poucos que não tinha ainda nenhum regulamento era o Uruguai. E construiu agora. Com algumas curiosidades, né? Muito poucas, mas diferentes em cada um deles, né? Em geral, todos eles preveem o seguinte: o conceito do teletrabalho, como é no Brasil, muito semelhante, que se aproxima muito também do que a OIT defende como regulamento para isso. Todos eles exigem contratação e regras por escrito, que é muito importante, eu acho que é valioso nesse momento. Vale lembrar que no Brasil hoje só o teletrabalho e o intermitente é que exige contratação escrita, os demais não exigem, né? Então nós temos aí uma particularidade muito grande no teletrabalho. Exigem todos uma igualdade de direitos com os trabalhadores presenciais, de forma que não há o teletrabalho não pode ser um diferencial para isso, né? Um respeito às normas sindicais, podendo estas regular em situações que as partes desejem, o que é muito legal, porque, obviamente, cada categoria, cada atividade, cada negócio empresarial pode exigir um teletrabalho diferente, de alguma forma, né? Então, eles podem ser regulados através da parte sindical. Também uma preocupação muito grande com os excessos e o direito à desconexão. Vale dizer, enquanto nós estamos discutindo aqui, a Argentina foi o primeiro país na América Latina a já regulamentar o direito à desconexão, é o primeiro que trouxe isso, e agora o Uruguai, seguindo essa mesma linha, também já aborda a desconexão também. O controle de jornada é ligeiramente abordado em todos os países, não há uma intervenção forte em nenhum deles, isso fica a critério das partes mesmo, então não há essa questão. Alguns já prevêem que o fornecimento de equipamentos e ferramentas de trabalho é por conta do empregador. Alguns países, não todos. Em caso de aumento no custo do trabalhador, este deve ser coberto pelo empregador, o que na lógica faz muito sentido, embora a nossa legislação não seja explícita nisso, é óbvio que se você submete alguém a um regime que vai trazer a ele mais custo, é óbvio que seja coberto pelas empresas também. A reversibilidade, todos eles tratam do tema, alguns prevendo inclusive a necessidade de acordo, se o teletrabalho foi implantado após a admissão do trabalhador, que também é muito razoável de se imaginar, né? Veja que são práticas de gestão muito equilibradas, harmoniosas, né? Não visam intervir de forma prejudicial no contrato de trabalho.
A representação sindical faz parte do grupo de empregados presenciais. É óbvio que não entram em detalhes como agora, se o trabalhador está lotado aqui ou ali, mas a grande maioria vincula a representação sindical aos mesmos que trabalham presencialmente, que também é muito razoável, né? Respeito à intimidade e privacidade do trabalhador, e o trabalhador precisa respeitar as normas de segurança e proteger os dados da empresa, que hoje é um capital muito valioso. Então, fica claro em todas as legislações que essa questão de confidencialidade, de confiança e acesso às informações deve ser preservada, e o trabalhador tem responsabilidade por isso. Por fim, o trabalho transnacional começa a ser abordado. Na Argentina já foi regulado, agora no Uruguai também, e o Brasil, vocês sabem, através da medida provisória 1108, que tivemos a oportunidade de debater a coisa de algumas semanas atrás, também já está nesse sentido sendo debatida. Por fim, e para encerrar minha fala, eu queria mencionar algumas situações muito especiais que eu capturei, que até são curiosas, que vale a pena como experiência para nós, né? Se o empregado possuir idosos em casa, tem direito a um regime especial de teletrabalho, com flexibilidades de horário. É muito legal isso, tá? Especialmente no Chile. Se não puder exercer o trabalho remoto, ele pode se negar ou pedir à empresa para custear, não podendo ser desligado para isso. Quer dizer, ir para teletrabalho não pode ser um motivo para desligar o teletrabalhador, que ele não possa ir, né? O trabalhador deve responder pela guarda e uso dos equipamentos quando estes forem do empregador, é óbvio, não é? Porque ele estará de posse de uma propriedade do seu empregador. Em alguns casos, quando em trabalho remoto, o trabalhador escolher o melhor horário para trabalhar, dá a ele essa flexibilidade. Isso é muito curioso também. Em certos casos, o empregador é proibido de demandar ordens fora do horário de trabalho, quando em licenças, férias ou afastamento. Então, veja que já se preserva as situações de afastamento. O trabalhador não é porque está em casa, sei lá, quebrou uma perna, mas ele pode mexer. Não, não pode trabalhar. Está em afastamento, ele não pode trabalhar, mesmo se ele tiver condições de teletrabalho. A Colômbia transformou o subsídio transporte em subsídio conectividade. Era muito legal, porque na Colômbia era obrigatório conceder o transporte. E ele foi transformado, nesse caso, em subsídio conectividade. Quer dizer, ele não perdeu aquela garantia, mas foi transformado numa outra garantia voltado para o teletrabalho, já que ele não terá que se deslocar. Então, foi muito inteligente, penso eu, da parte das autoridades. E, por fim, o monitoramento, se houver, deve estar previsto em contrato. Isso é uma regra no Chile, está previsto na legislação do Chile, que o monitoramento deve estar previsto. Bem, são alguns detalhes que eu gostaria de trazer ao nosso público de hoje, que vocês vão encontrar no meu artigo, no primeiro tomo, um pouco mais explicitados por países, quais são as diferenças, quais são as condições. É um estudo que está bem atualizado. Só como eu falei, existe um único país agora, recentemente, que foi feita uma revisão, e que é o Peru, e que a gente não tem ainda isso agregado lá. Mas os demais estão todos muito atualizados, inclusive com a do Uruguai. Tá bom? Então, eu encerro aqui a minha introdução. Gostaria de imediato já passar... nós temos um vídeo aí, por favor, do professor Duarte Abrunhosa, de Portugal, que vai falar sobre um artigo muito interessante. Não matem o teletrabalho, uma perspectiva do teletrabalho em Portugal. Diga-se de passagem, um dos primeiros países na Europa a regular o teletrabalho e trazer muitos elementos produtivos para nós aqui também como exemplo, né? Então, gostaria, por favor, da nossa produção, fizesse a transmissão do vídeo. Muito obrigado. Olá a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar mais uma vez no evento organizado pela Sobrato e pelo Pojur, agora que creio que já passou cerca de um ano desde a publicação do primeiro volume, e de facto acabamos por ter aqui uma experiência muito interessante, porque o próprio teletrabalho permite que esteja aqui a falar convosco enquanto estou a fazer uma experiência de fazer o caminho para Santiago a pé, que é a metade da experiência, e mesmo assim consigo estar a falar convosco
sobre a experiência do teletrabalho em Portugal, que, como sabem, passou por uma reforma relevante que me preocupava, e no artigo que publiquei no ano passado até chamava a atenção para não matarem o teletrabalho. E o que é certo é que o diploma, que entretanto entrou em vigor, acabou por ter o problema que se esperava. Mostrou precipitação na alteração legislativa que promoveu, porque uma vez que a alteração legislativa foi precipitada porque pretendia regular regras que se entendiam que necessitavam de alterações profundas, e tudo o que foi novo não é muito bom, e tudo aquilo que manteve já lá estava. Portanto, ou seja, tudo o que já lá estava era suficiente para responder, e tudo que é inovador não traz aqui uma mais-valia, e até acabou por prejudicar os intervenientes e, em particular, o trabalhador na questão das despesas. Mas vamos por pontos. A alteração legislativa estabelecida em Portugal teve como principal ponto de enfoque o tema das despesas. E à primeira pergunta simples, se ficou resolvido nos termos da legislação, a resposta é não. Se compararmos a legislação portuguesa relativamente ao pagamento de despesas, o regime era muito mais favorável ao trabalhador nos termos que não estavam em vigor, ou nos termos anteriores a 1 de janeiro de 2022, uma vez que não era clara de quem era a presunção, o ónus da prova do aumento de despesas em virtude do teletrabalho. O que resultou da alteração legislativa que entrou em vigor a 1 de janeiro foi que o ónus da prova, não há dúvida agora, que é do trabalhador. Portanto, neste momento, um empregador que não paga o valor das despesas acrescidas não está a incorrer nenhuma infração enquanto tal não for solicitado e demonstrado por parte do trabalhador. Portanto, nesta questão que era basilar e mesmo da parte do legislador e do anúncio do nosso poder político, que era o que se pretendia resolver, nem sequer aí se conseguiu acrescentar valor. Reparem, quando escrevo um texto, não matem o teletrabalho, estava também expressa a preocupação de que se incluísse rúbricas de acréscimo de despesas que pudessem penalizar o desenvolvimento do teletrabalho a um ponto de que deixasse ser interessante em termos práticos. Mas o que é certo é que o legislador não só não regulou bem esta parte, como transformou simplesmente num ónus da prova para o trabalhador, que dificultou todo este processo. Portanto, quanto ao primeiro propósito, foi de facto aqui um tiro ao lado. Depois temos outro problema que está relacionado com a formalização do teletrabalho. A grande importância da formalização do teletrabalho na legislação anterior estaria na questão do ónus probatório, e o legislador conseguiu que, apesar de toda a chamada de atenção em termos de problemas práticos resultantes do teletrabalho com a pandemia, conseguiu que a ausência de formalização não tenha grandes consequências práticas no âmbito do ordenamento jurídico português. Uma questão muito simples. Por um lado, não tem aqui nenhuma sanção contraordenacional para quem incumpra. E, em segundo lugar, também não me parece ter grandes efeitos probatórios. Quer isto dizer que a falta de formalização não tem consequências, portanto, em termos práticos, não há grande interesse neste processo, salvo a obrigação de comunicação à Segurança Social, que ainda assim não sei se será efetivamente feita e se os dados estatísticos vão efetivamente a ser alterados quanto a este ponto. Portanto, só daqui também se pode retirar a falta de rigor com a alteração que foi feita e que também aqui não resolveu grande problema. Portanto, parece-me que o teletrabalho, do ponto de vista legislativo, não foi
assassinado de qualquer forma, o nosso legislador tentou regular matérias que eram críticas, mas efetivamente não conseguiu resolver o problema que deveria ter resolvido. Se haveria um critério de despesas, deveria ter sido mais claro. Talvez algumas até pudesse haver eventualmente uma presunção, mas o ónus está no trabalhador, portanto não lhe resolveu o problema de uma forma geral. Quiçá poderão ter entendido que o teletrabalho, de uma forma teórica, deixa o trabalhador numa situação patrimonial mais favorável, em virtude da ausência de deslocação, principalmente quando não há grandes despesas. Por exemplo, os pacotes de internet em Portugal, à partida, os mais simples, permitirão um funcionamento associado à utilização de uma conta de e-mail, que muitas funções será suficiente. Por isso, não é por aí. Há a questão das despesas de consumos energéticos, que também não poderá, no inverno poderá notar-se um bocadinho mais. Aliás, um dos grandes critérios do pagamento de despesas é que tenha havido um impacto no custo relativamente ao ano transato anterior, quando esse critério não é minimamente relevante, uma vez que o próprio trabalhador também provavelmente estaria em teletrabalho no ano anterior. Agora, em termos práticos, isto significa que o teletrabalho veio para ficar? Claramente veio para ficar o modelo híbrido. E em virtude de ter ficado um modelo híbrido, veio trazer um problema acrescido. É que o legislador tornou mais claro, já resultava da lei, parece-me, mas veio tornar mais claro que todos os regimes híbridos de teletrabalho atribuem o estatuto de teletrabalhador. E atribuindo o estatuto de teletrabalhador, todas as obrigações daí resultantes impendem sobre o empregador. O que poderá significar que, mesmo naqueles casos em que o trabalhador e o empregador acordam numa liberalidade na resolução de problemas, de resolução do regime, um regime de híbrido em que o próprio trabalhador é que toma a iniciativa de poder ter que trabalhar a partir de casa, mesmo assim estaríamos perante uma situação de teletrabalho que teoricamente deveria ser formalizada, já vimos que não há grandes consequências, que teoricamente teria que ser comunicada à Segurança Social e, em virtude desse ponto, entraria para as estatísticas de teletrabalho. O que não fará muito sentido quando estamos a falar de situações em que há uma mera tolerância, por exemplo, para que o trabalhador possa trabalhar a partir de casa. O que é relevante aqui? É o facto do trabalhador estar em casa ou é o facto de haver uma efetiva tolerância para que o trabalhador possa tomar a decisão de trabalhar a partir de casa? É discutível. Depois temos também dois temas autónomos que se traduz no facto do teletrabalho tendencialmente é consensual, portanto é o resultado de um acordo entre o trabalhador e o empregador, mas existem situações em que o teletrabalho pode ser imposto de forma unilateral. Nesses casos, essencialmente, já existiam alguns vítimas de violência doméstica, já tínhamos o caso dos pais com filhos com idade inferior a 3 anos, que, entretanto, foi alargado, de determinadas específicas circunstâncias, a pais com filhos com maior de 3 anos, e temos também situações novas temos um conjunto de situações novas, mas sempre pela iniciativa do trabalhador. Isto quer dizer que surge um desafio de interpretação da norma, uma vez que a norma das despesas está muito relacionada com a existência de um acordo. E cabe questionar que, se o teletrabalho for imposto unilateralmente, se as despesas alguma vez devem ser impostas ou podem ser impostas ao empregador. E, de facto, a leitura da norma deixa dúvidas que se o pagamento, a obrigação do pagamento de despesas não deverá ser apenas para teletrabalhadores por acordo e não aqueles que imponham unilateralmente. Há quem diga que poderá fazer sentido, uma vez que o trabalhador poderia impor unilateralmente uma despesa ou uma disponibilidade do empregador de lhe pagar essas despesas, mas o que é certo é que ainda não há grande posição sobre o tema. A norma tem poucos meses, aqui em Portugal não se escreve muito sobre os temas,
num curto espaço de tempo. Não há decisões relevantes judiciais nesta fase, mas é muito interessante pensar neste fator, se de facto existe uma obrigação de pagar despesas para o teletrabalho unilateral. Não há, e continua a haver, nenhuma situação em que o próprio teletrabalhador pode impor, ele sim, o empregador pode impor o teletrabalho unilateralmente. Situações que eu acho que deveriam ser tuteladas, principalmente em situações pandémicas. Não deveria ser necessário o empregador esperar no cenário pandémico a obrigação do teletrabalho por parte do legislador. Tivemos agora no caso do Covid-19, e creio que em França já havia, mesmo antes da pandemia, uma solução nesta linha. E depois deveria haver, parece-me, mas isto assim do ponto de vista teórico, parece-me que haveria margem para termos um regime em que, por situações de comprovada situação económica, em que fosse relevante para a empresa a poupança com dinheiro de instalações para manter os postos de trabalho, que nem em cenários específicos como este pudesse ser imposto o teletrabalho. Na legislação anterior estaria na questão do ónus probatório, e o legislador conseguiu que, apesar de toda a chamada de atenção em termos de problemas práticos resultantes do teletrabalho com a pandemia, conseguiu que a ausência de formalização não tenha grandes consequências práticas no âmbito do ordenamento jurídico português. Uma questão muito simples. Por um lado, não tem aqui nenhuma sanção contraordenacional para quem incumpra. E, em segundo lugar, também não me parece ter grandes efeitos probatórios. Quer isto dizer que a falta de formalização não tem consequências, portanto, em termos práticos, não há grande interesse neste processo, salvo a obrigação de comunicação à Segurança Social, que ainda assim não sei se será efetivamente feita e se os dados estatísticos vão efetivamente ser alterados quanto a este ponto. Portanto, só daqui também se pode retirar a falta de rigor com a alteração que foi feita e que também aqui não resolveu grande problema. Portanto, parece-me que o teletrabalho, do ponto de vista legislativo, não foi assassinado de qualquer forma. O nosso legislador tentou regular matérias que eram críticas, mas efetivamente não conseguiu resolver o problema que deveria ter resolvido. Se haveria um critério de despesas, deveria ter sido mais claro. Talvez algumas até pudesse haver eventualmente uma presunção, mas o ónus está no trabalhador, portanto não lhe resolveu o problema de uma forma geral. Quiçá poderão ter entendido que o teletrabalho, de uma forma teórica, deixa o trabalhador numa situação patrimonial mais favorável, em virtude da ausência de deslocação, principalmente quando não há grandes despesas. Por exemplo, os pacotes de internet em Portugal, à partida, os mais simples, permitirão um funcionamento associado à utilização de uma conta de e-mail, que muitas funções será suficiente. Por isso, não é por aí. Há a questão das despesas de consumos energéticos, que também não poderá, no inverno poderá notar-se um bocadinho mais. Aliás, um dos grandes critérios do pagamento de despesas é que tenha havido um impacto no custo relativamente ao ano transato anterior, quando esse critério não é minimamente relevante, uma vez que o próprio trabalhador também provavelmente estaria em teletrabalho no ano anterior. Agora, em termos práticos, isto significa que o teletrabalho veio para ficar? Claramente veio para ficar o modelo híbrido. E em virtude de ter ficado um modelo híbrido, veio trazer um problema acrescido. É que o legislador tornou mais claro, já resultava da lei, parece-me, mas veio tornar mais claro que todos os regimes híbridos de teletrabalho atribuem o estatuto de teletrabalhador. E atribuindo o estatuto de teletrabalhador, todas as obrigações daí resultantes impendem sobre o empregador. O que poderá significar que, mesmo naqueles casos em que o trabalhador e o empregador acordam numa liberalidade na resolução de problemas, de resolução do regime, um regime de híbrido em que o próprio trabalhador é que toma a iniciativa de poder ter que trabalhar a partir de casa,
Mesmo assim, estaríamos perante uma situação de teletrabalho que teoricamente deveria ser formalizada, já vimos que não há grandes consequências, que teoricamente teria que ser comunicada à Segurança Social e, em virtude desse ponto, entraria para as estatísticas de teletrabalho. O que não fará muito sentido quando estamos a falar de situações em que há uma mera tolerância, por exemplo, para que o trabalhador possa trabalhar a partir de casa. O que é relevante aqui? É o facto do trabalhador estar em casa ou é o facto de haver uma efetiva tolerância para que o trabalhador possa tomar a decisão de trabalhar a partir de casa? É discutível. Depois temos também dois temas autónomos que se traduz no facto do teletrabalho tendencialmente é consensual, portanto é o resultado de um acordo entre trabalhador e empregador, mas existem situações em que o teletrabalho pode ser imposto de forma unilateral. Nesses casos, essencialmente, já existiam alguns vítimas de violência doméstica, já tínhamos o caso dos pais com filhos com idade inferior a 3 anos, que, entretanto, foi alargado, dentro de determinadas específicas de circunstâncias, a pais com filhos com maior de 3 anos, e temos também situações novas temos um conjunto de situações novas, mas sempre pela iniciativa do trabalhador. Isto quer dizer que surge um desafio de interpretação da norma, uma vez que a norma das despesas está muito relacionada com a existência de um acordo. E cabe questionar que, se o teletrabalho for imposto unilateralmente, se as despesas alguma vez devem ser impostas ou podem ser impostas ao empregador. E, de facto, a leitura da norma deixa dúvidas que se o pagamento, a obrigação do pagamento de despesas não deverá ser apenas para teletrabalhadores por acordo e não aqueles que imponham unilateralmente. Há quem diga que poderá fazer sentido, uma vez que o trabalhador poderia impor unilateralmente uma despesa ou uma disponibilidade do empregador de lhe pagar essas despesas, mas o que é certo é que ainda não há grande posição sobre o tema. A norma tem poucos meses, aqui em Portugal não se escreve muito sobre os temas num curto espaço de tempo, não há decisões relevantes judiciais nesta fase, mas é muito interessante pensar neste fator, se de facto existe uma obrigação de pagar despesas para o teletrabalho unilateral. Não há, e continua a haver, nenhuma situação em que o próprio teletrabalhador pode impor, ele sim, o empregador pode impor o teletrabalho unilateralmente. Situações que eu acho que deveriam ser tuteladas, principalmente em situações pandémicas. Não deveria ser necessário o empregador esperar no cenário pandémico a obrigação do teletrabalho por parte do legislador. Tivemos agora no caso do Covid-19, e creio que em França já havia, mesmo antes da pandemia, uma solução nesta linha. E depois deveria haver, parece-me, mas isto assim do ponto de vista teórico, parece-me que haveria margem para termos um regime em que, por situações de comprovada situação económica, em que fosse relevante para a empresa a poupança com dinheiro de instalações para manter os postos de trabalho, que nem em cenários específicos como este pudesse ser imposto o teletrabalho unilateral, para o empregador conseguir a vantagem de redução de instalações físicas, e que tivesse uma duração limitada no tempo. Mas são situações que deveriam depois poder ter controle pelas autoridades inspectivas, mas poderia aqui dar mais uma oportunidade para que os empregadores não entrassem em situações de insolvência, falência ou o que for aplicável no regulamento jurídico em causa. Pronto. Relativamente, então, sumarizando, parece-me que não se matou o teletrabalho de forma alguma. O teletrabalho, se for caindo, cai para já, não pelo ordenamento jurídico ser complexo e explicar muito pouco as regras mais básicas, mas sim porque poderá haver uma perda de interesse no
no regime, que não noto que haja um interesse em que ele seja híbrido, que haja uma tolerância, essencialmente dos trabalhadores, para poderem trabalhar a partir de casa quando for conveniente, conforme for conveniente. Portanto, o teletrabalho veio para ficar, não na vertente que se pensava no início da pandemia. Portanto, já vemos tecnológicas a mandar os trabalhadores para casa, peço desculpa, para o local de trabalho, para garantirem, de facto, que haja aqui uma criação de cultura empresarial, porque as tecnológicas ainda assim precisam, principalmente aquelas empresas com de longa duração ou de longevidade, e precisam daqui de haver contactos relevantes, físicos, para se criar essa cultura. Portanto, já muitos, como a Google, estão a chamar os seus trabalhadores para trabalhar temporariamente, e parece-me claramente que o teletrabalho vai se manter numa forma mais moderada, com a conciliação da atividade física, salvo para aquelas empresas que já se nota em que procuram encontrar mão de obra em diferentes países, e aí uma questão, vamos ver, que não seja de dumping social, de criar as empresas internacionais num espírito em que o trabalhador poderá trabalhar a qualquer momento. E isso sim poderá ser a grande vantagem que veio para ficar, que já estava a crescer, principalmente empresas que apostam em serviços partilhados literalmente em termos das nacionalidades, e que poderá ser um pesadelo, já está a ser um pesadelo em termos de aplicação da lei, de responsabilidades com a segurança social e fiscais, e que dentro dessa complexidade toda, os legisladores claramente já vão atrás, porque não estão a liderar o processo legislativo sobre estas matérias. Portanto, quanto muito, terá que haver aqui algum engenho na interpretação jurídica, e vai ter que ser aqui haver uma adaptação clara quanto a isto. Portanto, o nosso ordenamento jurídico não matou o teletrabalho, também não o beneficiou muito. Foi uma norma que se calhar vai ser alterada num curto espaço, porque as dúvidas de aplicação claramente não se está a proteger quem se queria proteger. Portanto, vai ter que haver aqui alterações em breve, mas de uma forma geral o teletrabalho veio ajudar, e claramente por isso é que estou aqui a meio caminho de Santiago, a conseguir conversar convosco, e claramente as fronteiras agora estão a esbater-se e conseguimos trabalhar a partir de um telemóvel a qualquer momento, e são essas as vantagens que temos que aproveitar. As tecnologias vieram para ficar, e estar juntos é sempre importante. Criar culturas implica as pessoas também estarem presentes, somos seres sociais, mas as ferramentas aproximam-nos sempre quando estamos distantes uns dos outros. Muito obrigado. Eu acho que são importantes palavras e orientações do professor Duarte Abrunhosa, só destacando que ele é um professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, bastante respeitado nessa área na Europa toda, e tem feito importantes contribuições. Ele tem um artigo no nosso livro comentando a respeito, vale aqui destacar. Ele comentou muito sobre a questão do custeio, vocês viram isso, a importância, a formalização desses aspectos, os problemas advindos aí com a adoção do regime híbrido, que ele disse, olha, veio para ficar, regime híbrido, né? Então, não é a mesma coisa. Outro alerta importante é que não dá para você usar como parâmetro o que foi adotado agora durante a pandemia. Nós sabemos que foi um regime emergencial e, obviamente, não é o parâmetro da normalidade. E, como ele falou, temos que aproveitar as vantagens, as qualidades que o teletrabalho oferece para quem está nesse sistema. Eu queria aqui, antes de passar a palavra para o nosso próximo expositor, que é o Fabiano, já está aqui do meu lado, agradecer o que eu não fiz na abertura, a toda a direção e organização da ASP, que possibilitou a nossa realização desse evento hoje aqui. Também o apoio sempre do nosso lado institucional do Cinza, hoje aqui representado pela Gisela, que falará conosco daqui a pouquinho, o Sindicato das Sociedades de Advogados, São Paulo e Rio de Janeiro, que são sempre parceiros fantásticos aí nas obras e nos eventos que a Sobrate ou mesmo o Hipojur sempre realizam, né? Gostaria, então, já de imediato, Fabiano, passar a palavra para você
para que a gente possa prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Estamos escutando bem aqui no remoto. Cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa, Volney, nosso mestre, professor Álvaro Mello, um privilégio, né, estar aqui do teu lado. É um momento de forte emoção e agradeço demais o nosso presidente Luiz Otávio, presidente da Sobrate, pela oportunidade de organizar esse conjunto de livros, uma coletânea, tratando da evolução do teletrabalho, em especial esse tomo 2, que enfrenta assuntos relacionados com a gestão e feito em sua homenagem. Tudo aquilo que a gente tem que dizer, é importante que a pessoa saiba do nosso respeito, da nossa admiração. O Volney já disse bastante do teu papel. Falar de teletrabalho hoje é alguma coisa relativamente normal e até senso comum. Agora, quando o senhor começou a falar disso lá atrás, 20, 30 anos, sem dúvida alguma, muita gente olhou e disse, esse cara é maluco. E está aqui para dizer e mostrar que, muito pelo contrário, um visionário. E se não fosse o teletrabalho, sem dúvida alguma, tudo aquilo que a pandemia já nos impôs de perdas humanas, de complexidade, de fechamentos de setores inteiros da economia, seria muito pior. Então, graças ao teletrabalho, graças ao contributo da Sobrate, nós pudemos, de alguma maneira, né, superar esse momento tão difícil na história da humanidade e atravessar essa tormenta com um pouco mais de norte. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Álvaro Mello, por nos permitir chegar até aqui com a mata já desbravada. Aquilo que o senhor fez lá atrás, estudos em homenagem também ao Gil Gordon, que será muito mais abordado na sua fala. Então, para nós é muito bacana estar aqui. Cumprimento também a quem nos assiste, né, telepresencialmente. Quero agradecer e registrar também a Luciana Pereira, nossa grande amiga, que viabilizou aqui o espaço para que nós pudéssemos conversar com a ASP e acolher o nosso evento. Também registrar aqui a presença do nosso presidente e amigo, Gustavo Granadeiro Guimarães, preside a nossa comissão da Advocacia Trabalhista na OAB de São Paulo, tarefa também das mais importantes e tormentosa, mas ele faz com maestria, até porque tem que lidar com a questão das audiências telepresenciais, para dizer uma das coisas que tem a ver com o tema aqui da nossa conversa. E também o Lacier, né, que está aqui, a editora que acolhe os nossos livros, né, um amigo de longa data. O mercado editorial também passou por diversas dificuldades agravadas ao longo da pandemia e ele acreditou no nosso projeto e está aqui conosco hoje, nessa tarde, para celebrar o lançamento desse tomo 2. A minha fala, né, vou ser bastante breve, até para não dar todo o conteúdo daquilo que eu escrevi. Eu escrevi um artigo no tomo 1, em coautoria com o professor Rafael Brolio, que é um juiz do trabalho aqui de São Paulo, muito festejado, um sujeito muito sério, e um professor lá da EPD também divide as cadeiras comigo na pós-graduação. Então, a gente fala um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados e o teletrabalho no Brasil, né? Começa aqui na página 40 desse tomo 1, que, dentre outros autores, a gente também teve o prazer de contar com o Duarte Abrunhosa, falando do cenário português, com a professora Bárbara, do cenário espanhol, com o professor Alberto Leve, o telelavoro, quer dizer, aquilo que a Itália enfrenta em relação ao assunto, o Marcel Zernicó, tratando da França, e o professor Gustavo Gautier, um grande amigo uruguaio. Tese de doutoramento dele era sobre o teletrabalho também lá em 98, e agora o teletrabalho regulamentado no Uruguai. Então, muito bacana. Esse livro está dividido em duas partes. Primeiro, dos autores que enfrentam os assuntos e temas nacionais, e outro pedaço dos autores internacionais. Quando a gente resolveu escrever sobre proteção de dados no teletrabalho, e o livro foi lançado no segundo semestre do ano passado, então a gente ainda tinha um caminho bastante novo pela frente, desafiador, porque a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020 e só o ano passado as sanções em agosto de 2021, que começaram a valer. De maneira ainda muito cautelosa, e isso já fala do próprio presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a função ainda é educativa, é orientativa. Inclusive, hoje foi publicado um novo guia sobre os agentes de proteção de dados, para que nós tenhamos um melhor panorama de quem faz o quê.
né? Quem é o operador, quem é o controlador, o que é e quais as responsabilidades do encarregado. Então, tratar de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um espelho, um referencial, um marco teórico anterior, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, mas que também é um jovem, né? 2 anos antes da entrada em vigor da nossa legislação. E você combinar isso com os desafios impostos pelo teletrabalho é algo muito instigante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor durante a pandemia, quer dizer, vivíamos o caos, as empresas, uma série de outras preocupações de se manter minimamente vivas, né, garantindo os empregos naquilo que era possível. E, para tanto, nós tivemos, inclusive, programas emergenciais editados via medida provisória e depois convertidos em lei, né, especialmente o benefício emergencial. Então, um cenário caótico e mais uma preocupação. Porque nós tivemos a adaptação do trabalho presencial, que no Brasil já era uma ferramenta muito interessante, e o Duarte fala isso, né? Na Europa a gente demora um pouco mais para escrever, para ter decisões sobre os assuntos, e ao longo da pandemia a gente fez mais de 200 lives, webinar, eventos telepresenciais, falando de tudo que é assuntos. E isso era uma coisa que nós ouvíamos, principalmente dos europeus, né? A virtude que muitas vezes nós não enxergamos e não damos o devido valor, que é o jogo de cintura, que é a criatividade, que é a adaptação que nós brasileiros temos frente às crises, como gestores, como pessoas que temos que encarar o desafio daquilo que estava acontecendo. Então, o trabalho remoto, que é o guarda-chuva, o teletrabalho, uma das hipóteses, e aí eu cito bastante o livro do nosso querido Célio Neto, que daqui a pouco está aqui, e amanhã tem o lançamento da sua 2ª edição, que é uma obra referencial para quem estuda o assunto. E aí ele faz as distinções do que é o trabalho à distância, do que é o teletrabalho, do que é o telework, do que é uma política de home office, enfim, para nos dar as definições conceituais com mais adequação, mas nós ouvíamos isso, né, dos europeus, dessa nossa... sai na frente, dá a cara a tapa, erra, assume, volta atrás, mas pelo menos a gente presta um contributo. E não era diferente para falar disso num cenário de adaptação, que o Volney já mencionou, quer dizer, um teletrabalho excepcional ou em regime de exceção, se adaptou dentro do possível, medida provisória 927, façam de hoje para amanhã, não precisa de formalização, não se preocupem com tudo aquilo que o 75A até o 75E ditam como critérios que devem ser observados no ajuste do teletrabalho, para que minimamente as pessoas possam trabalhar. E aí muita gente colocou um computador embaixo do braço, um desktop, um notebook, ou chegou em casa, usou o notebook para que os filhos tivessem aulas telepresenciais e que ele pudesse trabalhar no meio de uma cozinha, no meio de um apartamento apertado. Então, como que você lida com questões de privacidade, de proteção de dados, de acesso, de cibersegurança? Questões tão complexas, tão difíceis, e muitas delas que dependem e envolvem investimento para empresas que, de novo, estavam ali completamente sufocadas por todo aquele cenário pandêmico, tirando talvez o setor de tecnologia, que foi o que mais cresceu ao longo de tudo isso que a gente viveu, quase que como regra geral, serviço, comércio, turismo, foi muito afetado. Então, essas preocupações todas, e aí a fala do presidente da NPD, na lógica de, olha, primeiro orientar, indicar, para depois pensar em aplicar sanções, em autuações, em multas. As multas pela Lei Geral de Proteção de Dados podem chegar até 50 milhões de reais. Tem uma gradação de sanções, claro, mas o mais grave tem um impacto financeiro bastante considerável. Algumas ações propostas ao longo desse tempo, flertando com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive no seu trabalho, mas que, na verdade, não cuidavam exclusivamente de algum tipo de violação. E, da mesma maneira, na justiça comum, nenhuma condenação ou imposição que mereça maior destaque em termos de fixação de indenização ou coisa do tipo. Aqui eu e o Rafael mencionamos, né, ou damos como um guia orientativo. Eu só enxergo de óculos de longe, né? De perto eu tenho que tirar. Um guia orientativo, algumas recomendações do que nós devemos observar nesse cenário da indústria 4.0, da disrupção, da inovação tecnológica, que também tanto se fala, né?
a Luciana mencionou numa conversa ali no café, a regulação da inteligência artificial. E nós temos o marco legal das startups também, que é muito recente. Quer dizer, tudo isso é uma avalanche de coisas novas e diferentes para nós, que somos jovens há mais tempo e imigrantes digitais, com uma complexidade, uma dificuldade, mas nós temos que encarar, porque tem bagagem, olha pelo retrovisor, enxerga muita coisa bacana que aconteceu, mas você não vai encontrar soluções para novos problemas naquilo que funcionou em outro aspecto. Então, a ideia é oferecer uma construção que se paute em princípios ou prismas de ética, de integridade, de responsabilidade. Mas isso só é possível se houver uma mudança cultural dentro da própria corporação ou de cada corporação. E nós sabemos que quase 90% dos empregos formais no Brasil são oferecidos ou mantidos por pequenas empresas, que não estão adstritas da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas têm as suas dificuldades. A NPD já excetuou também, né, a aplicação da lei em relação às micro e pequenas empresas. Isso é importante, porque uma série de obrigações ali eram de fato complexas, mas ela ainda tem que observar e seguir esse caminho. Outra grande parcela de empresas maiores, nós ainda também temos uma característica muito presente, e não estou dizendo que é bom ou ruim, que são empresas notoriamente familiares, e inclusive grandes grupos. E depois, no topo da pirâmide, você tem os conglomerados financeiros e as multinacionais, que já estão acostumadas com o assunto, porque boa parte ou a maioria delas são europeias, então, por obrigação reflexa do regulamento geral, já deviam adotar todo aquele conjunto de preocupações nas suas filiais ou operações espalhadas pelo mundo, ou as eventuais americanas nos estados em que há previsão ou legislação específica, como o exemplo da Califórnia. Um guia interessante que eu extraí e foi oferecido pela Federação da Indústria do Estado de Minas, que fala do compliance digital, que é outra coisa muito legal, que pode nos dar uma série de soluções, que depois a Gisele vai falar com muito mais brilhantismo, que é através das negociações coletivas, para inclusive você estruturar uma gestão de dados. Não é através da negociação que você vai obter o consentimento, que na verdade é uma hipótese de tratamento de dados frágil na relação de emprego, porque nós temos, e isso reconhecido inclusive pela própria autoridade nacional, uma vulnerabilidade dos empregados como regra geral. Você pode excetuar aí os hipersuficientes, mas que segundo a exposição de motivos lá da própria reforma, não representam mais do que 2% da média das empresas nacionais. Então, o grande volume de empregados tem a ideia, e eu não gosto de usar hipossuficiência, por isso que eu vou falar de uma assimetria, né, que cada vez se atenua, porque, evidentemente, o acesso à informação, a percepção daquilo que tem como vontade e interesse é muito maior e tem que ser observada e respeitada. Mas, de toda forma, né, nesse guia, nesse mapa, nas relações individuais, a empresa tem que estruturar minimamente uma política, um regramento de utilização de internet, de monitoramento dos e-mails. E isso precisa ser feito para ontem, naquelas em que, olha, vai para casa, leva qualquer computador que está aqui e depois a gente vê. Então você precisa adequar, porque as leis que tratavam daquele regime de exceção vigoraram até o final de 2021. E agora nós já tivemos, inclusive, o final do estado de emergência de saúde pública, se eu não me engano, na semana passada. Então isso tem impactos e desdobramentos na questão da gestante, no afastamento das pessoas no grupo de risco, na contratação de pessoas com deficiência, nos aprendizes, nos estagiários. Então, uma série de situações que a legislação pandêmica, como a gente assim apelidou, tratava, precisam ser revisitadas e seguir essa adequação. Então, as políticas é algo que o Departamento de Pessoas, gestão de teletrabalho ou de qualquer outro assunto de proteção de dados tem que observar e tomar muito cuidado. O treinamento das pessoas. O regime híbrido veio para ficar, eu concordo com o Duarte, e ainda bem, e graças a ele nós estamos aqui. E podemos fazer muito mais coisas. Não tem mais fronteiras físicas. Isso é legal, é positivo por uma série de aspectos, mas traz muitos desafios. O teletrabalho transnacional, mencionado pelo Volney, como é que vai regulamentar tudo isso? E muitos movimentos e fluxos de pessoas que saíram do Brasil, continuam atendendo e trabalhando para empresas nacionais e foram morar em outros países.
em países, inclusive, que não tem lei de proteção de dados, mas ele está trabalhando ainda em favor do empregador que sim, que segue, né, o roteiro normativo interno. Então, isso precisa ficar muito claro. Que tipo de acesso, onde os arquivos serão armazenados, é numa nuvem? Qual fornecedor dessa nuvem? Que tipo de políticas de proteção ele tem? Essas nuvens estão atreladas a uma cibersegurança? Ou são servidores físicos? Onde eles ficam? E os backups disso? E ele vai acessar isso na sua casa, com uma câmera aberta, com outras pessoas no mesmo ambiente? Isso serve para as audiências. A gente enfrenta, abre a câmera, deixa eu ver quem está aí ou não está. Então, é o treinamento, é cultura, é tirar as dúvidas. Eu posso fazer uma reunião telepresencial com a minha equipe e exigir que todas as pessoas abram as suas câmeras e eu grave aquilo lá, aí eu vou tratar, isso é um dado, a imagem, eu vou tratar aquilo com qual hipótese autorizadora da Lei Geral de Proteção de Dados? Consentimento, mais uma vez, é frágil. Ele pode ser revogado a qualquer tempo. E aquilo não vai ser fácil para a empresa gerir. Então, eu vou me valer de outras hipóteses, como, né, o legítimo interesse, que não dá para tratar dados sensíveis pelo legítimo interesse. Biometria é um dado sensível. Mas quando eu colho a biometria do empregado, eu estou cumprindo uma obrigação legal, que é outra hipótese de tratamento de dados. A lei exige a portaria da mesma forma que eu tenho o controle biométrico de ponto. Não é simples em uma série de setores ou de estruturas. Não, como tudo, num país de dimensões continentais como é o Brasil, é muito complexo. Agora, como é que eu vou criar roteiros, políticas ou oferecer para as empresas que eventualmente eu atenda algum tipo de solução? Não dá para ser um produto de prateleira ou alguma coisa que sirva para todos os corpos. Precisa tentar se aproximar a um trabalho de alfaiataria. E aí eu tenho que conhecer a fundo qual é essa operação e criar essa cultura, dar esses treinamentos, oferecer esses caminhos, tirar essas dúvidas, deixar os canais de reclamação e, inclusive, né, a nomeação do encarregado de dados é super importante, né, qual o perfil para que ele possa lidar com o titular dos dados, que no nosso caso são os empregados, eventuais terceiros, que é possível, dentro de uma estrutura física, que você tenha empregados terceirizados e empregados próprios, trabalhadores terceirizados, melhor dizendo, empregados, convivendo na mesma planta, lidando com dados de outros empregados ou de consumidores, etc. E, em relação aos trabalhadores terceirizados, você não tem poder de gestão, porque senão você descaracteriza exatamente aquela estratégia. Então, como é que você consegue lidar com todos esses desafios? São provocações. Eu não tenho, evidentemente, todas essas respostas, mas o que eu sugiro, e é o que a gente conclui aqui no artigo, é que, fundamentalmente, o bom senso, a razoabilidade, a ideia do princípio da proporcionalidade, né, necessidade, adequação e proporcionalidade estrito sensu guie as decisões dentro das corporações. E que esse trabalho seja feito de forma conjunta. Não dá mais para o jurídico ser uma ilha e entender, ou os demais setores nos enxergarem como alguém que só apresenta problemas, como também não dá para o TI não conseguir se conectar, conversar, dialogar, o departamento de pessoas, quer dizer, todo mundo é vital nessa construção dos caminhos. E é importante sempre ter muito claro que você vai dar alguns passos, vai reconhecer que aquilo não foi o melhor, volta, corrige e continua essa caminhada. Porque tem uma frase muito concreta, muito verdadeira, que é dita por todo mundo que trabalha com proteção de dados. O vazamento, você não pode dizer se ele acontecerá ou não. Você tem que perguntar quando ele acontecerá. Porque todo mundo será, de alguma forma, afetado por esse desafio que nós encaramos. Da mesma maneira que a tecnologia é muito favorável para uma série de iniciativas extremamente positivas, também tem as mentes criminosas que se valem daquilo para desvirtuar o seu papel e propósito e causar problemas e levar vantagens a partir disso. Tem uma série de conteúdos e documentários que nos mostram isso de uma forma muito real. O desafio é grande, tem algumas ideias aqui que eventualmente podem ajudar. Esse é o nosso papel como representantes da Sobrate.
Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, presencial e telepresencialmente. Agradecer o presidente Luiz Otávio pela confiança no meu trabalho e, sem dúvida alguma, ao professor Álvaro Melo, que esse momento mágico é muito mais do que merecido. É uma singela homenagem da nossa parte. O senhor merece todas as honras e glórias. E ao Volney, que preside a nossa mesa, alguém que sempre me inspira e que eu me aconselho. Também, meu muito obrigado. Lhe devolvo a palavra, presidente. Obrigado, Fabiano. Os spoilers foram muito avançados. Deram bastante reflexões, eu não tenho dúvida nenhuma. Bem, só para revezar, nós temos na próxima apresentação a nossa diretora também, a Juliana Legentil, que ela mandou um vídeo, porque ela é de Brasília, né? Gostaria muito de estar presente, mas não está. Ela vai falar sobre o Programa de Gestão, Bastidores e Perspectiva do Teletrabalho no Executivo Federal, porque ela trabalha hoje no Executivo Federal e ela tem uma experiência muito grande nessa área. Peço à produção aí que projete o vídeo da Juliana, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Juliana Legentil, sou servidora pública, doutoranda em administração pela Universidade de Brasília. Agradeço imensamente a Sobrate, em especial ao Fabiano e ao Luiz Otávio, organizadores da obra, bem como ao professor Álvaro Melo, homenageado no tomo 2, A Evolução do Teletrabalho. Em parceria com colegas servidores públicos gestores, escrevemos, então, um artigo sobre o programa de gestão. Agradeço, então, a parceria na escrita desse artigo do Roberto Poggi, do Ministério da Economia, do Walter Cunha, da Controladoria Geral da União, e da Luana Faria, também, do Ministério da Economia. Para nós é um imenso prazer compartilhar um pouco do que temos visto e vivido no Executivo Federal e estimulá-los, né, a ler essa obra tão rica, que tanto nos ajudará a compreender essa evolução pela qual nós estamos passando. Bom, na administração pública, de uma maneira geral, nós já estávamos observando uma crescente, né? Nós temos aí, no ano de 2006, o SERPRO, nós temos, a partir do ano de 2009, o Tribunal de Contas da União. Em 2012, nós temos, então, o Tribunal Superior do Trabalho como pioneiro no Poder Judiciário brasileiro. Mas a gente só começa a observar um movimento de normatização em 2018. No Executivo Federal, somente em 2018. É claro que nós tivemos algumas experiências no Executivo Federal que precedem essa instrução normativa de 2018, mas elas eram bastante pontuais. A instrução de 2018, ela acabou não motivando o ingresso de muitos órgãos. Na verdade, muitos tinham dificuldade em atender todos os requisitos da norma e, infelizmente, quando veio a pandemia, havia um grande, então, despreparo, né? Mas isso não inviabilizou a continuidade da prestação dos serviços públicos. É óbvio que houve uma crescente, né, naquilo que a gente chama de governo digital, na oferta de serviços digitais, mas no meado da pandemia, nós tivemos, então, uma publicação de uma instrução normativa pelo órgão central do Ministério da Economia, né? Basicamente, é uma parceria entre a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Gestão de Pessoas e Desempenho, e nos deram, então, uma nova instrução normativa que viabilizou um teletrabalho, digamos, para além da pandemia, né? A gente costuma dizer que programa de gestão, para nós, não é sinônimo de teletrabalho, e, de fato, não é, né? Ela é uma ferramenta de gestão que abrange atividades que possam ser mensuradas e que podem ser executadas tanto na modalidade presencial quanto na modalidade teletrabalho. Mas sem programa de gestão não há teletrabalho pós-pandemia.
Então, nós observamos uma adesão muito grande dos órgãos do Executivo Federal após a publicação dessa Instrução Normativa 65/2020, e no capítulo, então, a gente conta toda essa trajetória, né? A criação de uma consultoria executiva, que vem, então, com um grande desafio, prestando serviços de assessoria a mais de 190 órgãos do Executivo Federal. É claro que nós temos órgãos com diferentes níveis de maturidade, mas temos experiências muito exitosas, né, como Controladoria Geral da União, o CAD e outros. É claro que nós temos muito, né, a aprender um com os outros, mas estamos muito motivados na medida em que sabemos que o teletrabalho tem um grande potencial para beneficiar os indivíduos, para beneficiar as organizações e a própria sociedade, na medida em que a gente acaba por evitar um trânsito caótico, evitar a poluição, né, e favorece, inclusive, o equilíbrio trabalho-família. Né? Eu poderia falar uma série de benefícios percebidos e vistos também na literatura científica, mas todos nós sabemos que muitas das vezes essas percepções de vantagens, de benefícios, elas são muito particulares. Na condição de pesquisadora, eu me lembro de ter entrevistado pessoas em São Paulo que levavam por dia mais de 4 horas em deslocamento, né? Embora aqui em Brasília isso não seja comum, a gente sabe, por exemplo, que no Rio de Janeiro, pessoas entrevistadas chegaram a verbalizar que tinham muito receio da violência e que, por essa razão, valorizavam muito o teletrabalho. Então, a gente precisa certamente observar essas particularidades que são, de fato, regionais, mas quando se tem uma implementação responsável, uma implementação que leva em consideração a natureza do trabalho, que leva em consideração aquilo que nós devemos entregar na condição de servidores públicos, esse trabalho ele é facilitado em grande parte. Eu queria também conversar um pouco com vocês sobre outros aspectos, né? Então, o que se espera, né? Por meio da adoção do programa de gestão, que é o que viabiliza teletrabalho no Executivo Federal. Num primeiro momento, isso está inclusive na instrução, a gente busca, por meio do programa, instituir, promover uma cultura orientada a resultado, né? Promover a otimização dos recursos, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Existem mudanças à vista e seria um grande prazer dividir com vocês essa história que está só começando. Muito obrigada, um excelente evento a todos. Muito bem, registro aqui nossos agradecimentos à Juliana, que generosamente mandou seu vídeo, suas considerações. Vocês não fazem ideia como o Executivo e mesmo órgãos públicos de uma forma geral, mesmo em outras esferas, estadual, municipal, foram importantes na consolidação de práticas e de políticas de gestão de teletrabalho. Então, a gente sempre valoriza. A Juliana é uma diretora nossa regional em Brasília, mas ela é uma pesquisadora, uma eterna acadêmica sobre o assunto, e ela se dedica demais, se debruça muito, então é sempre importante ter a visão dela. Eu queria agora chamar para compor nossa mesa a doutora Gisela Freire, por gentileza, representando o Cinza e também uma das autoras de artigos em nosso livro, para que viesse falar aqui sobre o universo sindical e o teletrabalho, que eu tenho certeza tem bons spoilers com novidades, MP 1108 e algumas coisas vindo por aí. Doutora Gisela, a minha presidente do Cinza, onde eu ocupo a vice-presidência também aqui para São Paulo, com muito orgulho e satisfação sou conduzido aí por essa presidente ilustre, uma representante da advocacia brasileira, que muito nos orgulha. Obrigado, Gisela, pela presença mais uma vez.
né, no prestígio e apoio à nossa Sobrate aqui também. Por gentileza, a palavra é sua, o microfone precisa ser colocado no verdinho e fique à vontade para a sua fala. Muito obrigado. Obrigada, Volney. Eu estou bem animada porque acho que esse é o meu primeiro evento presencial, uma palestra presencial, e eu diria que o primeiro evento presencial. Eu estava bem conservadora agora na pandemia, bem recolhida, 2 anos em casa. Então, e ainda na ASP, que é uma casa antiga, sou quase associada remida aqui da ASP, já estou meio velhinha, já sou associada desde estagiária, então é muito bom estar aqui. A Sobrate é uma instituição que eu admiro muito, que eu conheço e tenho convivido com Sobrate talvez nos últimos 10, 15 anos, por conta do Volney. O professor Álvaro Mello sempre foi um ídolo desconhecido pessoalmente, mas o senhor sempre esteve muito presente e sempre que falamos de teletrabalho, então eu tenho profunda admiração pela sua obra e pela construção desse trabalho. Essa honra que está sendo, essa homenagem que está sendo feita ao senhor, eu acho que é muito mais do que merecida, né? Acho que temos que agradecer todos por sua, como disseram os que me antecederam, por seu perfil visionário, né? Agora eu quero ver como é que o senhor vai resolver a questão do metaverso, o teletrabalho no metaverso, né? Esse é um desafio interessante. Bom, agradecer meu querido presidente Luiz Otávio, grande amigo que me antecedeu na presidência do CINS, agora está na presidência da Sobrate. Fabiano, amigo recente, mas já nem tanto, né, Fabiano? Acho que a pandemia abreviou um pouco as coisas, encurtou o caminho. E o Volney, querido, claro, meu colega de cinza e amigo também de longa data. Eu escrevi um artigo no primeiro volume dessa obra, e a abordagem foi basicamente sobre questões coletivas, universo sindical no teletrabalho, que, obviamente, na época já trazia muitos desafios, e agora com essa MP 1108, como disse o Volney, as coisas até melhoraram um pouco, viu, Volney? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a questão é que a atividade sindical, por natureza, a origem do sindicato, a atuação do sindicato, ela está muito ligada ao convívio presencial das pessoas. O sindicato nasce com a aglomeração, o sindicato nasce com o protesto, o sindicato nasce com a reivindicação. O evento presencial na atuação sindical, ele, na minha opinião, continua sendo muito importante e vai ser sempre importante. Esse é o sangue, né? Eu acho muito difícil, não aconteceu comigo ainda, me emocionar numa reunião telepresencial. Num filme eu me emociono, mas a reunião tem que estar muito, muito interessante para a gente se emocionar. Mas não raras foram as ocasiões em que eu me emocionei em reuniões sindicais e assembleias sindicais, que eu fiquei brava, que bati na mesa e que a gente faz aquela encenação. Isso a gente não pode perder. Quem tem a verve sindical, e eu, como boa PUCiana, estudei na PUC, não deixo de ter, eu acho que a gente não vai perder isso. Então, bem por isso, o teletrabalho ele traz um desafio imenso para a atuação sindical, né? Os sindicatos, com a vinda da pandemia, eles ficaram completamente perdidos, até porque eles foram alijados. A MP 927 alijou o sindicato das negociações de teletrabalho. E todas essas conquistas da classe trabalhadora, elas foram concebidas por uma atuação presencial, para o trabalho presencial, né? Não para o teletrabalho. Então, como resolver isso, né? Como transportar para o mundo do teletrabalho uma regulamentação que foi feita essencialmente para o trabalho presencial, né?
A pandemia ela exigiu um teletrabalho de emergência, e eu não vou me alongar nisso, porque vozes muito mais abalizadas já falaram sobre isso antes de mim, mas ela implementou, ela trouxe um teletrabalho emergencial, e obviamente as entidades sindicais, até por terem sido afastadas pela MP 927 dessa negociação, não sabiam o que fazer, né? E a gente viu que, de fato, as negociações de teletrabalho no momento de pandemia praticamente não existiram, né? Os acordos coletivos de teletrabalho eram cláusulas insípidas, cláusulas que não diziam nada, na verdade, né? Isso para quem conseguiu, de certa forma, fazer um acordo coletivo sobre teletrabalho. Então, os sindicatos se sentiram desafiados. Eu acho que a pandemia foi um bom começo e começaram a construir, sim, bom, então vamos pensar, porque teletrabalho de fato é algo que veio para ficar. O professor Álvaro Mello estava mais do que certo. Vamos ver como é que a gente vai fazer com isso agora e como é que a gente vai conseguir regulamentar essa situação, que era, inclusive, de uma vacatio legis. A gente não tinha nem regulamentação. Capítulo da CLT sobre teletrabalho, podia ensejar diversas entrelinhas ali, que podiam muito bem, e isso os sindicatos sabiam, mas não sabiam como, serem preenchidas pelo diálogo social, por normas coletivas, né? Um dos grandes desafios enfrentados pelos sindicatos, na verdade, ali foi a representatividade, né? A gente sabe que a nossa estrutura sindical, ela está estruturada, né? Ela está alicerçada no tripé unicidade, né? Categorias profissionais e base territorial. A gente sabe que teletrabalho não é uma categoria profissional, é um modelo de trabalho. Então, a gente tem teletrabalhador bancário, teletrabalhador metalúrgico, teletrabalhador de serviços, né? Então, é um modelo de trabalho. A gente sabe, então, que por essa regra, apenas um sindicato representaria esses teletrabalhadores. Qual seria esse sindicato? Qual é esse sindicato, na verdade, né? Resta aí, então, a definição pelo critério da base territorial. Agora, como determinar a base territorial em uma atividade que, por sua natureza, contém a extraterritorialidade? O teletrabalho ele não é prestado em lugar nenhum, ele é prestado de forma virtual, né? O meu trabalho está na nuvem. Onde está essa nuvem? Anywhere place, exatamente, né? Então, como definir essa representatividade? Esse foi um primeiro desafio do sindicato. Então, quem é que a gente representa, na verdade? E cadê a nossa base? Porque o teletrabalho ele propicia uma atomização, na verdade. As pessoas, e a pandemia, acho que no primeiro ano talvez as pessoas tenham ficado um pouco mais retraídas, mas no segundo ano as pessoas foram embora do país, inclusive, né? Quem sindicato que vai representar aquela pessoa que foi para Lisboa, aquela pessoa que foi para Bahia, numa empresa de São Paulo? Como é que a gente faz isso, né? Qual direito aplicar a ela? Qual a norma coletiva, portanto, que vai ser aplicada para essa pessoa que está na Bahia, né? E a empresa com sede em São Paulo? Essa questão ela é muito interessante, porque, obviamente, a gente daí tem inúmeras consequências, né? Num primeiro momento, quando a gente recorre à legislação ordinária, o que a gente teria talvez de mais próximo seria a legislação pertinente quanto ao enquadramento sindical de vendedores, de propagandista, né? Que são pessoas que exercem um trabalho externo, então não estão no estabelecimento. Lembrando que a gente estava falando até antes do dia 28 de março, que foi a publicação da medida provisória, com um conceito de teletrabalho com atividade preponderante fora do estabelecimento do empregador. Isso aí da preponderância, por enquanto, desde 28 de março, caiu, a gente não tem mais, e eu acho que isso foi uma coisa boa da medida provisória. Mas essa é uma questão. Então, mas se a gente pensar em aplicar a norma de vendedores ou de trabalhadores externos, que é a norma, que seria em tese a norma coletiva do local da prestação do serviço, seria muito arriscado, penso eu. Por um lado, para os empregados principalmente,
porque isso favoreceria muito dumping social. Eu não sei aqui, eu não estou agora falando de teletrabalho, mas de telemarketing. Na época em que a Dell de computadores começou a vender muitos computadores, quando começou a entrar os computadores, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de ligar alguma vez para o call center deles, era na Índia. E se a gente aplicar a regra do local de prestação de serviço, então uma empresa pode simplesmente contratar só trabalhadores que moram em Jericoacoara. Cadê o sindicato dos metalúrgicos de Jericoacoara? Né? Então, essa prática é uma prática que, de fato, esse critério de aplicação da regra do local de prestação de serviço seria um critério por demais arriscado, penso eu. Por outro lado, para o empregador, vejam, com essa atomização e dispersão dos trabalhadores, imaginem quantas normas coletivas ele teria que seguir se fosse obedecer o local da prestação de serviço, se a gente pensar que o local de prestação de serviço era o local onde essa pessoa mora, né? De onde ela está ali teclando. Então, também não faria sentido. A meu ver, o critério, então, portanto, mais razoável seria, sim, a adoção da sede da empresa, da sede do estabelecimento que se beneficia do trabalho do teletrabalhador. E esse foi o critério, felizmente, um pouco esquisito, mas esse foi o critério adotado pela medida provisória 1108, que a gente não sabe se vai prevalecer ou não, mas eu escrevi esse artigo antes da medida provisória 1108, então fiquei contente que veio lá, muito embora a medida provisória fale de lotação do empregado, né? É uma tecnia evidente, porque o que é lotação do empregado, mas eu já ouvi o Papa Célio Neto falando que por lotação do empregado ele entende que seja o local de registro do e-social do empregado, então eu estou muito bem acompanhada e eu sigo dessa forma. Acho que isso simplifica muito, né, e protege também o empregado. Então, esse é o entendimento que me parece correto. Nós temos aqui uma questão interessante, porque as pautas sindicais, em sua grande maioria, e aqui eu vou fazer um parêntese que foi feito de uma fala do Volney, que é muito interessante. Os servidores da administração pública e os sindicatos que representam esses servidores têm as melhores normas coletivas sobre teletrabalho, né? Não é à toa, né? Porque a gente são as categorias mais organizadas, a de serviços públicos, a de servidores públicos. Então, não é à toa, né? São pessoas mais capacitadas e são sindicatos representativos que conhecem a base, conhecem os seus representados, que têm assembleias cheias, têm maior participação. Então, é natural que as normas coletivas desses sindicatos sejam normas mais robustas e mais completas, né? Porque o que a gente tem normalmente nas nossas pautas, e aí eu falo um pouquinho da minha experiência profissional, não só aqui no Cinza, né, mas da minha atividade profissional na área de direito coletivo, são pautas velhas para assuntos velhos, né? E mesmo as pautas novas para assuntos velhos ainda são pautas velhas para assuntos novos, perdão. Porque não há uma preparação. Porque a nossa estrutura sindical hoje, da forma como ela está concebida, ela permite que não haja alternância no poder das entidades sindicais. E isso é um grande problema, porque são famílias que estão na direção do sindicato há muitos anos, que não se atualizam, que não têm diversidade, então, e que se aproveitam daquelas pautas utilizadas já há anos e anos e anos, 20, 30 anos, quando o teletrabalho só existia ainda conceitualmente na elaboração científica do professor Álvaro Mello. Então, esse é um problema, eu acho que esse é um grande desafio. A crise sanitária, eu acho que ela mostrou isso, os sindicatos não estavam preparados para isso, mas eles estão agora começando a construir alguma coisa.
Entendo que seja ainda muito incipiente, mas algumas normas já estão surgindo, e a gente percebe que esse sindicato eles estão indo beber um pouco em referências e experiências internacionais, o que é muito interessante e muito bom, né? A gente tem a Convenção 177 e a Recomendação 184 da OIT, por exemplo, que tratam do trabalho a domicílio, e que são muito interessantes, e muita coisa se pode extrair dessas normas internacionais para a construção de instrumentos coletivos que possam ser aplicados ao teletrabalho, né? A Confederação Internacional do Trabalho, ITUC, ela estabeleceu 9 princípios, e eu vou pedir vênias aqui para ler, 9 princípios básicos para a construção de normas coletivas relativas ao teletrabalho. Eu vou ler porque são, de fato, muito interessantes. Então, são esses princípios. Primeiro, avaliação de impacto e desenvolvimento de regras de teletrabalho antes da introdução e implementação de acordos de teletrabalho. Que sindicato que tem condições de fazer isso no Brasil? A gente precisaria, de fato, do apoio das confederações, das federações, das próprias centrais. Então, não tem como a gente ter algo tão específico ainda, né? Mas já tem algumas diretivas que podem ser seguidas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Segundo, o teletrabalho deve ser voluntário para os empregados. Essa é uma diretiva, e é uma diretiva muito importante, né? E aqui vem a importância da norma coletiva para estabelecer isso, porque, como já foi falado aqui pelo Fabiano, a questão da assimetria, né, de forças entre empregadores e empregados, dificilmente o empregado vai realmente se voluntarizar ou dizer que não, né, numa circunstância em que ele é convidado a trabalhar em teletrabalho, né? Eu acho que a norma coletiva, portanto, é muito importante que ela tenha alguma previsão nesse sentido. Terceiro, e não menos importante, muito pelo contrário, a garantia de tratamento igual entre trabalhadores presenciais e teletrabalhadores. Porque, de fato, a gente sabe, e aqui quem trabalha em empresa ou em um grande escritório de advocacia ou em um sindicato, enfim, com mais gente, o que eu senti no meu escritório, por exemplo, foi que quando uma pessoa começou a voltar, outra voltou. Hoje está todo mundo lá. As pessoas elas se sentem, de certa forma, um pouco inseguras ainda. Será que, se eu não for, eu vou ser promovida como aquela pessoa foi, ou porque ela está lá mais próxima do chefe, ela vai ter algum benefício? Então, nas empresas, principalmente, que estimulam esse tipo de competitividade, as pessoas se sentem negligenciadas, podem se sentir, na verdade, né? Não se sentem, elas podem se sentir negligenciadas se trabalhando à distância, em relação a uma pessoa que trabalha de forma presencial. Então, é muito importante esse princípio também. O quarto seria respeito aos limites de jornada de trabalho e ao direito de desconexão. Jornada de trabalho é um outro capítulo, né, Luiz Otávio, que falamos hoje de manhã, exaustão, num outro evento, por conta da medida provisória 1108. Quinto, equipamentos e custos respectivos de utilização devem ser arcados pelo empregador. Isso há muita controvérsia, é um princípio aqui da norma. Eu acho que isso vai depender bastante da preocupação que a empresa tem com cibersegurança, como muito bem disse brilhantemente aqui o Fabiano, né? Evidentemente, tecnologia é caro, segurança é caro, então isso eu acho que hoje essa não é a regra, né? Mas se o empregador de fato se preocupar com isso, eu acho que é muito importante que essa norma persevere, que esteja prevista nas convenções coletivas. Sexto, empregadores devem ser responsáveis pela saúde e segurança do teletrabalhador. Parece óbvio, mas as normas que a gente tem de segurança e medicina do trabalho, as NRs da Portaria 3.214, elas estão estruturadas para o trabalho presencial.
né? Então, deverá haver uma atualização em relação a isso no que tange ao teletrabalhador. 7º, teletrabalhadores devem receber os mesmos treinamentos e oportunidades de carreira. 8º, deve ser assegurado o direito à privacidade do teletrabalhador. 9º, devem ser garantidos os direitos de organização e livre associação sindical. São princípios, portanto, importantíssimos, mas eu só conheço 2 normas que seguem esses princípios aqui no Brasil, que é a dos bancários e dos petroleiros. Eu não vi ainda um acordo coletivo de teletrabalho que compreenda aqui todos esses princípios, né? Em alguma medida, eles, então, estão sendo trazidos para o Brasil. A CUT lançou uma cartilha que é bem interessante, chama Diretrizes para a Regulação do Teletrabalho. Ela tem modelos de cláusula já de acordo coletivo, convenção coletiva, além de algumas orientações, né? E você percebe que, com certeza, houve uma inspiração nesses 9 princípios aqui da Confederação Internacional do Trabalho, porque está exatamente dessa forma previsto, e há uma preocupação com a questão da sindicalização. Então, tem normas, embora não seja especificamente relacionado ao teletrabalho, mas nesses acordos coletivos existem normas que reforçam a sindicalização. Eu acho que, em regra geral, eu também não posso falar tudo para não dar um spoiler, embora eu tenha passado aqui pelos pontos principais do meu artigo, no primeiro volume. Eu costumo dizer que o teletrabalho ele traz riscos e oportunidades, né? Esses riscos eles merecem uma contenção por parte dos sindicatos. Cabe aos sindicatos aqui preencher essa vacácio. Eu acho que a norma coletiva ela é dinâmica e ela existe para isso, né? Eu adorei a fala do Duarte também. E eu acho que é difícil o legislador matar o teletrabalho justamente porque o legislador está sempre atrás, né? Se o legislador matar, a norma coletiva ressuscita. Então, o Duarte pode ficar tranquilo que eu acho que tem salvação, né? Exatamente, principalmente aqui no Brasil. Então, são riscos, o sindicato tem que, de fato, conter esse risco, e oportunidades, porque são várias, né? Eu acho que com o diálogo social se consegue, a sociedade, as empresas, os sindicatos, conseguem construir normas que possam abranger todos esses aspectos até mencionados pelo Fabiano e outros mais, por exemplo, relacionados à saúde mental, a questão de privacidade, a questão dos equipamentos, como falamos, da infraestrutura. E tem um ponto que é muito importante, que já foi falado aqui também pela expositora que me antecedeu, que é a questão da capacitação. A capacitação, e eu acho que os sindicatos aí têm uma oportunidade muito grande de se associar à Sobrate, como o Cinza tem feito em diversas oportunidades, porque se associa a pessoas competentes para promover treinamentos de capacitação. Quer dizer, a gente está precisando de fonte, né? Nosso Cinza lá, a gente precisa de fonte de custeio, né? E essa é uma fonte que não só é efetiva, como demonstra o real papel do sindicato, né? Na representatividade tanto das categorias profissionais como econômicas. Então, eu fico por aqui, eu recomendo, eu acho que o tomo 1 é melhor do que o 2, não sei se está à venda aqui o 1 também, mas eu li todos os artigos aqui, o pessoal escreve direitinho. Muito obrigada pela paciência e agradeço novamente pela oportunidade aqui que me foi concedida pela Sobrate. Muito obrigado, Gis. Nós, em nome da Sobrate, é que agradecemos demais, não só a sua participação hoje, mas a sua coautoria nesses capítulos, nesses conhecimentos, nessa experiência, que tenho certeza vai agradar demais a todo o público, viu? Eu vou dizer para você que os 2 tomos estão muito bons, viu? Quem não podem perder. As experiências são ótimas nisso, né? Eu encerro aqui minha participação, agradecendo o Gis, agradecendo o Fabiano, professor Melo. Não saia daí, por favor, porque você ainda tem muita coisa. Intimo
o nosso presidente Luiz Otávio assumir minha posição e dar prosseguimento aqui aos nossos trabalhos na segunda parte aqui, que se refere ao tomo 2, gestão e teletrabalho, como é que convivem nesse sentido. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Presidente, por favor, assuma aqui o malhete que é todo seu. Muito obrigado.